Fala, torcedor do Palmeiras, bora aí para mais um corte aí das últimas notícias do Verdão. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Palmeiras já está classificado para a próxima fase da Libertadores. Tem 2 jogos em casa para garantir a melhor campanha da fase. Classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores, liderança do Brasileirão e um Verdão em alta a um mês da Copa do Mundo de Clubes. E é nesse embalo que o Palmeiras fez seu último treino aqui na Academia de Futebol, antes da partida contra o Bolívar pela Libertadores, que acontece no Allianz Parque nesta quinta-feira. Todos estamos muito felizes, né, pelo desempenho da equipe. Jogadores que também voltaram, estão agregando muito em todos os aspectos. Eu estou feliz também de poder voltar e contribuir. E o Palmeiras deve ter alterações. Abel Ferreira pode promover mudanças para essa partida em relação ao jogo contra o São Paulo no Choque Rei pelo Brasileirão. Uma delas é a presença de Vitor Roque entre os titulares. Ele que no último jogo, no Choque Rei, na vitória por 1-0, fez o gol do triunfo, saiu do banco e foi o herói do jogo. Outra novidade pode ser também Felipe Anderson. Ele que entrou no segundo tempo no Choque Rei, pode estar entre os 11 iniciais na partida contra o Bolívar. Mas estamos diante da nossa torcida, um lugar em que nós gostamos de jogar, gostamos de atuar, um lugar em que nós nos sentimos apoiados e queremos ficar com esse resultado positivo em casa, na frente dos nossos torcedores, né? Palmeiras de Abel Ferreira embalou e segue conquistando marcas importantes na história do clube. Vem saber quais são elas na reportagem do Vinícius Salgado. Vai ter que fazer Ninguém joga sozinho aqui. Vai ano, vem ano e algumas coisas não parecem mudar. O Palmeiras de Abel Ferreira quebrar tabus e recordes, por exemplo, é uma delas. Você sabia que nos últimos 8 jogos o Verdão derrubou 6 tabus? Aposto que não, né? Então vem descobrir com a gente quais foram essas quebras. Começou lá na 4ª rodada com o Porco vencendo o Inter em pleno Beira-Rio, que era o último time invicto do Brasil em 2025. Depois, derrotou o Fortaleza fora de casa, que não perdia no Castelão pelo Brasileiro desde novembro de 2023. Viajou para a Bolívia e derrotou o Bolívar, que não era derrotado em La Paz desde outubro de 2024. Voltando ao Nordeste, o Verdão bateu o Ceará pela Copa do Brasil, que também não perdia em seus domínios desde agosto do ano passado. Ainda correndo essa maratona maluca, o Palmeiras foi até o Paraguai derrubar mais um invencível, o Cerro. E adivinha? 2-0 para o Alviverde imponente. Os mandantes não perdiam em seu território na Copa Libertadores desde maio de 2023. E eu duvido você adivinhar qual era a última equipe que havia derrotado os paraguaios nesta mesma condição: o próprio Palmeiras. Bom, e para fechar essa sequência, pelo menos por enquanto, o Palmeiras bateu o único time que ainda estava invicto no Brasileirão, seu rival São Paulo. Não tenho uma explicação específica para te dar. Seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, jogamos para ganhar. Se vamos ganhar, não sei. Vamos perder? Vamos. Muito. Muito não, Abel, porque o Palmeiras vive o seu melhor recorte de vitórias na sua era, com 11 nos últimos 12 jogos, superando a marca de junho de 2022, onde haviam vencido 10 dos últimos 11 na época. Para deixar esse bom momento do Verdão, após um começo conturbado de ano falando ainda mais alto, o Porco não perde fora de casa 19 jogos, vencendo em 16 oportunidades. Está a 2 jogos de igualar a melhor sequência do clube sem perder fora de casa. Isso mesmo, o Palmeiras tem sido aquele visitante mal educado, sabe? Que entra na sua casa sem avisar, senta no sofá, põe os pés na mesa e ainda abre a geladeira. Pois é, meus caros amigos e amigas do Gazeta Esportiva, quem para esse Verdão fora de casa? Abel recuperou sua melhor fase à frente do Alviverde? De continuar com os pés bem assentos no chão, desligar os telefones, porque toda a gente agora nos vai a massajar o ego, porque aqui é tudo 8 e 80.
Bom, o Palmeiras vive realmente um dos seus melhores momentos e eu estou vendo uma outra situação, Michele. O Palmeiras, nessa reconstrução de elenco comandada pelo Abel Ferreira, ele, na minha opinião, ele tende a formar o melhor elenco desde que o Abel Ferreira chegou ao clube. Ah, bom, mas não o melhor elenco da história, ontem, né? acho que na redação, ou foi... No programa, eu não tava aqui. Foi no nosso teste. Foi no nosso piloto, nós gravamos um piloto. Eu e José Paes discutimos isso, eu tenho muitas dúvidas, viu, Alex? Tudo bem, você pode ter as suas dúvidas e eu tenho as minhas convicções. Não falei que eu acho que já é o melhor. O Zé acha. Eu acho que tende a ser. O José Paes acha que é. Eu acho que ainda não é, mas tende a ser. Tende a ser por quê? Dá pra fazer, Fini, não vamos contar que não vamos falar que que tende a ser? Entendeu, né? Por que tende a ser? Porque mesmo em 2023, quando eu acho que foi o melhor time que o Palmeiras teve desde que o Abel chegou, esse elenco atual tem tudo para ter jogadores mais equilibrados em suas posições. De acordo com o que o Abel sempre pediu, sempre sonhou, eu gostaria de ter 2 jogadores por posição com o mesmo nível de qualidade, com características diferentes, que seria é uma coisa importante para que ele tenha variação de jogo, mudar uma estratégia, tentar mudar uma partida que esteja difícil, mas em termos de qualidade, o Palmeiras não tem sentido tanto trocar de jogadores em algumas posições, a ponto de a gente ver hoje um Rafael Veiga sendo considerado reserva, mas sem discussão, indiscutivelmente reserva, coisa que o Rafael é um dos maiores jogadores do século do Palmeiras. O Maurício hoje é reserva. Você pode, por exemplo, achar que o Felipe Anderson é reserva. Olha a qualidade do time. Você tem um Lucas Evangelista, que pode ser titular, pode ser reserva. Você tem o Aníbal, que quando chegou, parecia o novo Dudu da academia. Hoje ele é reserva do Emiliano, que chegou e arrebentou. O Richard Rios está jogando muito. Até o Facundo, que teve dificuldade de começar a jogar bem, hoje é uma peça importantíssima. O Flaco Lopes, tão contestado, para mim, é um jogador utilíssimo, importante, dependendo da forma que o Palmeiras tiver que jogar, numa necessidade. O Giai era o 3º lateral direito para ser escorraçado do clube. Em poucos meses, ele virou titular. A única posição que para mim ainda destoa no Palmeiras é lateral esquerda. O Vanderlan está muito longe para ser uma peça que possa revezar com o Piquerez. Nas outras posições todas, o Palmeiras já tem um elenco equilibrado. Tem um elenco muito equilibrado, o elenco realmente é muito forte. Para mim, a grande questão aí é saber de que maneira o Abel vai potencializar e saber aproveitar esse elenco. Mas isso, acho que não é um problema. O Abel está muito claro, todo mundo já conhece, sabe, o Abel aproveita. Não vejo ninguém melhor que ele para fazer isso. Exato, ele sabe aproveitar e talvez dentro do Palmeiras mesmo, ninguém melhor que o Abel para fazer isso. Então isso já é um problema resolvido. A outra questão, administrar isso dentro do vestiário. Todo mundo sabe que desde que futebol é futebol, quando você tem muito jogador bom junto, jogador bom fica no banco, jogador bom no banco reclama, e administrar isso no futebol não é tão simples, tá? Então, para mim é só essa questão que o Abel vai ter que tomar cuidado. Aparentemente também não é algo que... não é um problema no momento. Então, enfim, o Palmeiras corre aí esse ano para brigar novamente por tudo que você pode entendeu? brigar. Você pode até não concordar comigo, Só que daquela matéria que nós vimos agora... Você entendeu por que eu acho que esse pode ser o melhor elenco de Eu todos? acho que pode ser, mas acho que não é, porque o Zé cravou que já é. Eu ainda não sei. Mas... O Hernan, é o momento de o Palmeiras rodar elenco? O Abel está pensando nisso, já que está tranquilo. A liderança, né? A gente estava falando até sobre o São Paulo, é importante, mas não é fundamental. Como é que o Palmeiras está lidando com isso? Até porque é líder também do Campeonato Brasileiro, então vai muito bem nas duas frentes. Mas pode ser o momento de fazer alguns testes, de observar jogadores que estão voltando aí de lesão também. Pensando no Mundial já, talvez, ou é demais? Não, acho que nesse caso, no Palmeiras, não cabe muito essa comparação. Por quê? Porque ele já poupou alguns atletas contra o São Paulo, né? O Vitor Roque estava no banco. Ele mudou 5 jogadores em relação ao jogo de quarta-feira. O Paulinho começou jogando, então assim, eu entendo que a manutenção do Paulinho jogando... começando como titular, vai acontecer nesse jogo da Libertadores, já para ele ter o primeiro jogo dele de Libertadores. Mas assim, rodar o elenco, hoje o Palmeiras, do 1 ao 11, na Pedra, tem 12 ou 13 jogadores. Do 1 ao 11 tem 12 ou 13 jogadores. Tô falando o que é real mesmo. Então assim, o Palmeiras tem essa capacidade de ter um encaixe com mais de um time, mais de um atleta ali no 11, porque o Palmeiras está vindo de um trabalho que tomou muita pancada no estadual,
teve muita gente fora e que agora ele está se encaixando muito bem no Brasileiro e principalmente na Libertadores. Eu acho que tem mais que isso, Renan. Vou fazendo a conta aqui, olha só. 13 ou 14? Olha só, o Everton, o Lomba não está nesse caso. Aliás, tem a história do Lomba poder ir pro Fluminense ou não vai pro Fluminense, enfim. GI, porque o Marcos Rocha e o Mike ficaram fora disso. Gustavo Gomes, Mikael, Murilo e Bruno Fux. Porque o Bruno Fux virou titular da ausência do Murilo e do Mikael. Piquerez, Vanderlan jogou no Paraguai. Mas esquece o Vanderlan, são 7. Aí você tem Emi Martins e Richard Rios, são os titulares. Sim. Mas o Aníbal joga e o Lucas Evangelista também. Tá jogando. Aí você tem Felipe Anderson. Que no clássico entrou no segundo tempo. Você tem Paulinho, Facundo, Estevão, Vitor Roque e Flaco. O Facundo Então, que você nem tem entrou. 17. Facundo nem entrou. Não entrou porque o 26º jogo seguido vinha ele numa descansou. sequência, né, danada. O Facundo é importante. Por isso que eu tô falando, são 17. Embora a gente fale muito pouco dele, né? Eu digo no geral, né? Eu não pus o Veiga. Ainda tem o Veiga. Eu não pus o Veiga, que certamente está nesse rodízio. Então nós estamos falando de 18 jogadores. O Aníbal Moreno. Com a mesma forma de jogar, eu nem coloquei... O Aníbal passou por aqui. Falei Aníbal com M, Richard Rios com Lucas Evangelista. São 18 jogadores que montam um time que joga com o mesmo padrão tático e técnico. E com desempenho. Sem contar, para mim é muito marcante aquele Palmeiras 1, Flamengo 1 de 2023, em que o Abel fez 4 alterações aos 41 do segundo tempo. Porque, na minha visão, naquele dia, ele achava que se ele tirasse titulares, ele ia perder nível. Ia perder o jogo para o Flamengo, que era mais forte. Hoje você olha para o banco e tem Rafael Veiga, Paulinho, Vitor Roque, se o Flaco estiver lá, ou Flaco, se o Vitor Roque estiver em campo. Você tem Rafael Veiga, você tem Maurício. Evangelista. Você tem Lucas Evangelista, você tem Aníbal Moreno, você Olha tem quantas opções a Mikael, gente está falando aqui desse Palmeiras, hein? Considerando o Murilo titular, que eu ainda considero. É uma janela espetacular que o Palmeiras fez. E eu não estou falando isso pelos resultados, assim, pode parecer que eu estou aqui resultadista, mas talvez a maior janela, ou melhor janela do Palmeiras nos últimos anos. O Palmeiras gastou 436 milhões de reais. Nunca tinha gastado tanto dinheiro para montar um time que não é um time. O time é um novo time, como a gente está falando desde o final do Campeonato Paulista, começo do Brasileirão. Vai ser a terceira academia, nem acho que é a terceira, é a quarta, mas assim, na camisa estava escrito terceira academia aqui atrás. Aquele time acabou. Alguns jogadores permanecem. Sim. Mas aquele time acabou. Como o time de 94 é diferente de 96, o time de 25 é diferente do time de 23. Acabou aquela história. É um novo time. Esse novo time está em construção. Por isso ele vai ser irregular. Por isso ele vai perder para o Bahia. Por isso ele vai jogar bem um jogo e não vai jogar bem outro jogo. É outro time. Mas é um time que é o time de 436 milhões de reais. É a janela mais cara da história do Palmeiras. Gastou muito, mas gastou também porque pode, né? Claro. Porque é um clube que se estruturou nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos, para conseguir fazer isso e ainda ter um superávit entre os times paulistas aí, os grandes, foi o único que terminou o ano passado em superávit. Então, isso é importante a gente colocar também. Aquela tarde ali, Palmeiras deve poupar titulares contra o Bolívar. O que a gente está falando aqui, pelo que eu estou entendendo, não é nenhuma questão de poupar, mas é uma questão de a rodagem do elenco já ser algo natural nesse time, Sim. Justamente por ter tantas boas opções, né? Então, rodar já é parte do modus operandi a partir de agora do Abel, porque é o melhor ser feito para o clube mesmo. Olha só, durante muito tempo eu ouvi, toda vez que você achava um exemplo na Europa, você dizia, mas esse jogo o time já era campeão. Mas aquele jogo o time já estava resolvido. Tá, pega o caso do Barcelona, que perdeu a vaga na final da Champions. Entre o primeiro jogo 3-3 com a Internazionale e o segundo jogo 3-4 contra a Internazionale, o Barcelona jogou contra o Valladolid com 9 titulares diferentes. 9. Então isso é rodízio. Ganhou do Valladolid 2-1 e foi em vantagem de 4 pontos para o clássico contra o Real Madrid.
Contra o Real Madrid, não mudou o time, mas ele preservou 9 titulares contra o Valladolid justamente para poder fazer os 2 jogos seguintes, que eram semifinal da Champions e clássico contra o Real Madrid. Perdeu a semifinal da Champions e ganhou o campeonato no clássico contra o Real Madrid. Tudo na vida tem ônus e bônus, com perdão da redundância aqui. O Barcelona poupou 9 e manteve o padrão. Tomou um susto do Valladolid e ganhou o jogo. O padrão do Barcelona foi o mesmo. Tá tomando gol feito um maluco, é verdade. 3 da Inter, 1 do Valladolid, 4 da Inter, 3 do Real Madrid, 7 mais 3, 10, 11 gols sofridos em 4 jogos. Verdade. Mas ele ganhou o Campeonato Espanhol nesse cenário, poupando 9 num jogo do campeonato. Você vê, né? Mantendo o padrão. Sim. Poupar não representa cair o nível, né? Rodar o elenco é algo diferente. O Hernan, para o Palmeiras, a primeira liderança, a primeira colocação geral é fundamental? Ou o Palmeiras, se vier é bom, mas se não, vamos ter outras prioridades, manter a liderança aqui do Campeonato Brasileiro? Como que é visto essa posição para o Palmeiras? O Palmeiras se acostumou, né? A ser o melhor da primeira fase. Não é a primeira vez se isso acontecer nessa fase aqui. 20, 22, 23, 24, 25. 5 vezes nos últimos 7 anos. Não, ano passado não. Não, ano passado não foi. Mas são 5 vezes nos últimos 7 anos. Só não foi em 21 e 24. É muita coisa. É muita coisa. Então o Palmeiras está acostumado. Faz a conta aí, PV. 18, 19, 20. 22, 23, 25. Sexta vez, não é? É que agora seria a sexta, né? 25. Sim, então 25. são 5 dos últimos 7. E o Palmeiras se acostumou. E, obviamente, é bom pela vantagem. Pela questão o Palmeiras olha muito mais o lado esportivo e, obviamente, os recordes ficam aí para o torcedor, né? Para a gente aqui discutir. Mas o foco do Palmeiras é essa vantagem que dá nas fases decisivas, de você resolver a parada em casa. Então, para o Palmeiras é importante. E o Palmeiras está vendo o São Paulo no retrovisor, sim, viu? Tá vendo. E assim, e internamente no Palmeiras, dizer assim, tem um rival nosso na cola, que vai pontuar, que vai ganhar seus jogos. Então, vamos fazer aqui o nosso. Então, tem esse olhar da rivalidade em relação a essa primeira fase geral com o São Paulo. Aí, então é interessante, né, ver os dois brigando aí, o São Paulo no retrovisor, o Palmeiras já tá de olho, tipo, opa, deixa eu cuidar do meu lugar aqui, porque senão vem alguém. Vamos para mais um intervalo rapidinho no canal, a gente segue aqui no YouTube. Torcedor do Palmeiras, aí vai vir com um time um pouco alternativo pro jogo de amanhã, contra o Bolívar, em casa lá no Allianz Parque. Palmeiras aí vai rodar um pouco o elenco, né, porque tem jogo muito importante domingo, fora de casa, contra o Red Bull. Palmeiras aí precisa dos 3 pontos para manter a liderança isolada do campeonato. Então o Palmeiras pode vir com uma mudança um pouco alternativa amanhã. A gente pode ver o Murilo retornando, a gente pode ver um Mike ou o Marcos Rocha no lugar do Giai. O Giai tá vindo 8 jogos seguidos aí, né, jogando. Então provavelmente o Abel vai rodar um pouco esse elenco. Pode ser que a gente tenha ali no ataque um Vitor Roque, Paulinho, né, começando. O Paulinho também começou o último jogo. Pode ser que comece esse jogo também, que é um jogo mais tranquilo. O Palmeiras já está classificado, né? Então o Palmeiras vai jogar bem tranquilo esse jogo. Pode ser que a gente tenha um Alan de novo aí, nossa máquina aí, nossa joia da base, que é uma máquina, consegue fazer todas as funções ali no meio de campo. Estevão pode ser também titular para ficar nesse ataque muito bom que o Palmeiras vai começar a jogar, né, para se preparar para o Mundial. Então o Palmeiras vai rodar um pouco esse elenco aí. E também, né, o Palmeiras aí tá atrás de um goleiro para substituir o Marcelo Lomba. Marcelo Lomba aí tá com propostas para ir pro Fluminense. Então o Palmeiras está atrás aí de um goleiro e tá nessa sondagem aí e já começou a fazer até uma proposta para o goleiro Gabriel Grando do Grêmio. O Grêmio aí tá fazendo um jogo difícil, né? Não vai querer liberar o goleiro, mas o Palmeiras aí tá atrás de um goleiro e ele é o principal nome que o Palmeiras tem no momento, né? É óbvio que pode ter outras opções de goleiros, como o Léo Jardim, né? E também o Carlos Miguel lá do Northern Forest, né?
que também o Palmeiras pode ir atrás. E você, torcedor, comenta aí qual goleiro você quer que o Palmeiras contrate, qual goleiro você acha melhor para o Palmeiras, né? Então, essas foram as notícias de hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like e valeu!